E aí, galera do primeiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente veio aqui para começarmos, então, a parte de trabalharmos, né, com as questões de vestibulares. Aqui estão aplicados lei do cosseno, lei do seno, lei das áreas, né? Para que a gente possa ter um bom rendimento, ok? Então, a gente vai fazer aqui a primeira questão, que é calcule a área do triângulo retângulo com a hipotenusa igual a 1 e a tangente do ângulo agudo alfa é igual a raiz de 8. Então, eu peguei aqui a base do exercício e a gente vai fazer aqui na outra folhinha pra gente usar isso aqui como um guia de estudo, tá? Então, vamos lá. Então, a solução da 1 aqui, a gente tem esse aqui é alfa, aqui é 1, e ele deu que a tangente de alfa é igual a raiz de 8. Então, aqui é x, aqui é y. Então, a tangente de alfa é igual a x sobre y. A tangente de alfa, ele diz que é 8 é igual a x sobre y, passa para lá, fica y, raiz de 8 é igual a x. Então, a gente descobriu já o valor do x em função de y. Beleza. Aí, ele pediu para calcular a área. Então, como é que a gente vai fazer aqui agora? Vamos utilizar da seguinte situação. Se você fizer aqui agora, no caso, o seno, vamos montar aqui, ó, o seno de alfa vai ser x sobre 1. Então, seno alfa é igual a x, não mudou nada. Aí, aqui o cosseno. Cosseno alfa é igual a y sobre 1. Então, cosseno alfa é igual a y. Tá vendo? Eu tenho cosseno alfa e eu tenho seno alfa. Aí, o que a gente pode entender aqui agora? A gente pode fazer essa parte aqui, deixa eu só ver se ele tem alguma alternativa que ele tinha colocado aqui. Deixa eu só procurar as alternativas, que eu acabei não anotando, só um minutinho. Agora aqui eu vou botar as opções, acabei não marcando, me desculpe mesmo. Deixa eu colocar aqui as opções, que é 2, aqui é raiz de 8 mais 1 sobre 9, daí raiz de 8 sobre 9, e aí ainda é a raiz de 8 sobre 18. Aí, isso. Tá, então agora as informações, já fechei lá pra gente continuar. Então, a gente achou seno de x de alfa igual a x, cosseno de alfa igual a y, né? Tá ali. E a gente achou essa relação aqui. Mas o que a gente sabe também, que por Pitágoras, o quê? Que 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais o y ao quadrado. Então, a gente pode substituir aqui esses valores para achar o y. Então, 1 ao quadrado é igual, x ao quadrado é y, fica y raiz de 8 ao quadrado mais o y ao quadrado, substituindo o que a gente tinha encontrado aqui. Então, 1 é igual a y ao quadrado vezes 8 mais y ao quadrado. Porque, ó, esse vai elevar ao quadrado e esse aqui vai elevar ao quadrado, daí sai a raiz, só fica 8. Aí, agora, 8 com 1, que tá aqui na frente, é 9. Então, 9y ao quadrado. Então, o y ao quadrado é igual a 1 nono. Eu extraio a raiz de 1, extraio a raiz de 9, vai dar 1 terço. Então, achei o y igual a 1 terço. Agora que eu achei o valor do y, eu posso achar o valor do x. Então, x é igual a 1 terço vezes a raiz de 8. X é igual a raiz de 8 dividido por 3. Pronto, já achei o valor do x. Aí, ele pede que eu calcular a área. Então, a área desse nosso triângulo aqui, ó, é a base, que é o y, que é 1 terço, vezes... Deixa eu só arrumar aqui bonitinho pra não ficar assim. É o y, que é a base, que é 1 terço, vezes a altura, que é o x, que eu acabei de descobrir, que é raiz de 3. Raiz de 8 sobre 3, então, é base vezes a altura, dividido por 2, tá aqui? Então, esse vezes esse dá raiz de 8. 3 vezes 3 dá 9, dividido por 2. É que eu quero colocar aqui no meio, né? Pra não ficar errado. Aí.
Agora, aqui, ó, tá sobre 1, então eu inverto o de baixo ali, virando uma fraçãozinha, que vai ficar raiz de 8 sobre 9, vezes 1/2. Isso vai dar raiz de 8 sobre 18. Então, a resposta certa é a letra E. Tá aí, prontinha. Tá certo, pessoal? Então, assim, às vezes a gente começa, puxa, eu comecei assim, tal, não entendi nada. Ah, mas eu posso aplicar Pitágoras. Ah, mas eu posso aplicar isso. Então, tem várias maneiras de resolver um exercício, beleza? Acho que esse aqui é o mais tranquilinho, o mais rápido, né? E é bem aquilo que nós estudamos durante esse bimestre, né? O teorema de Pitágoras aqui, ó, a gente aplicou, já encontramos o y. Aqui a gente também encontrou o x em função do y. Encontrando o y, encontramos o x, substituímos então na fórmula da área de um triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, fizemos as partes dos procedimentos matemáticos e encontramos raiz de 8 sobre 18. Se você quiser, você também pode fazer a fatoração ali do raiz de 8, que é 4 vezes 2 dividido por 18. Daí fica a raiz de 4 é 2, sai para fora, fica 2, daí aqui fica 18, dá para simplificar, que fica a raiz de 2 sobre 9. Unidade diária. Também, se tivesse essa opção, poderia ser também como resposta, beleza? Então, exercício 1 aí, já resolvidinho com vocês. Eu quero que vocês anotem no seu caderno, tá bom? Façam junto comigo aqui. Na verdade, seria interessante até vocês tentarem fazer sozinho e depois continuarem junto com a correção comigo, né? Para desenvolver a habilidade de entendimento aí. Então, o exercício 2 tá aqui também, você já pode já tentar fazê-lo, tira um print da tela, pausa aí o vídeo, tenta fazer, e aí faz junto comigo a correção. Ó, calcule o seno do maior ângulo de um triângulo cujos lados medem 4, 6 e 8. Então, vamos lá para resolver o exercício 2. Então, eu tenho um triângulo aqui, vou colocar assim, que é 4, 6 e 8. Ele quer que calcule o seno do maior ângulo. Então, esse é o ângulo aqui maior. Vamos pôr assim. Aí, tem esse e tem esse. Vou chamar esse aqui de alfa, de beta. Vou chamar de ABC para não ficar chamando com letra grega, né? Vai ficar mais fácil. Então, vou chamar aqui A, B, C. Então, a gente sabe que o seno, o 8 está para o seno do A. Certo? Assim como o 6 está para seno de B. Assim como o 4 está para o seno do C. Então, isso aqui, o que a gente tem lá da lei dos senos. Então, nesse caso aqui, nós teríamos que fazer de uma outra forma para calcular os valores desse ângulo aqui. Então, eu creio que seria mais fácil aqui nós usarmos a lei dos cossenos. Então, vamos lá, ó. Por exemplo, o 8 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, mais o 6 ao quadrado, menos 2 vezes o 4 vezes o 6, vezes o cosseno do ângulo A, né? Porque tá trabalhando com 8. Então, 64, que é igual a 16 mais 36, menos 24 vezes 2, 48, vezes o cosseno do ângulo A, que eu quero descobrir o ângulo A. Ele tá pedindo para calcular o seno, mas a gente vai primeiro descobrir quem é o ângulo A para poder calcular o seno. Aí, aqui vai ficar 52 menos 40... Opa! Isso, menos 48 cosseno de A, que é igual a 64. Aí, 6 com 6, 12, vai 1, 2, isso, 5. Aí, esse aqui, a gente pode passar pro lado de cá esse daqui, ou vamos deixar tudo negativo mesmo, daí depois a gente vê. Então, vai ficar 64 menos 52, que é igual a menos 48 vezes o cosseno do A. Então, aqui vai ficar 2 e aqui dá 12. Cosseno do A. E aí, esse aqui passa dividindo, 12 dividido por 48 negativo é igual a cosseno A. Então, o cosseno do A, ele tá valendo aqui, ó, divide por 12, dá 1. O 48 por 12 dá 4.
dá 1/4. Então, a gente tem aqui, só para enquadrar novamente aqui, que o cosseno do A é menos 1/4, que tinha negativo aqui. Então, vou até escrever aqui bonitinho, menos 1/4. Então, a gente sabe que esse aqui, o cosseno, é cateto adjacente sobre hipotenusa, mas eu não sei em relação a valores. Mas o que eu sei é que, o que eu posso trabalhar aqui, ó? Quando você tinha aquele exercício anterior aqui, ó, vocês viram que o x ao quadrado é igual ao y ao quadrado, quando ele tem hipotenusa valendo 1. Então, o seno de x aqui, nesse aqui, é igual a seno de alfa. Então, o que a gente tem? Que 1 ao quadrado, que é 1 é igual a x ao quadrado, mais o y ao quadrado. Então, o x aqui, ó, a gente viu que é seno de alfa. Então, no lugar do x, eu vou colocar seno de alfa ao quadrado, mais o y é o cosseno de alfa. Isso a gente também viu. Isso aqui, ele é o teorema fundamental da trigonometria, que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E é isso aqui que a gente vai usar. A gente acabou tirando isso aqui, ó, pelo teorema de Pitágoras, tá aqui. Aí, a gente substituiu o que nós tínhamos achado, o x igual a seno alfa e o y igual a cosseno alfa, tá aqui. Substituindo aqui, a gente tem essa relação. Então, a gente vai usar essa relação aqui agora. Então, a gente sabe que 1 é igual a seno do ângulo A lá, né? Ao quadrado, mais o cosseno do ângulo A ao quadrado. A gente tem essa informação. E aí, o cosseno do ângulo A é 1 menos 1/4. Então, eu vou substituir aqui. Então, e aqui é 1 ao quadrado, mas que é a mesma coisa que 1. Vezes 1 é 1. Então, o seno ao quadrado aqui desse ângulo vai ser mais, aí aqui, ó, eu vou pegar esse aqui agora e elevar ele ao quadrado. Aí. Então, fica 1 é igual a seno ao quadrado do ângulo A, que é o que eu quero saber, que é o maior ângulo, né? E aqui vai ficar 1. 1 ao quadrado é 1. E 4 ao quadrado é 16. E menos com menos dá mais. Então, esse aqui agora eu vou passar para o outro lado. Fica 1 menos 1 sobre 16 é igual a seno ao quadrado do ângulo A que eu quero descobrir. E aí, com isso, o seno ao quadrado do ângulo A vai ser o quê? Aqui tá sobre 1. Para ele continuar sendo 1 e eu poder mexer com essa fração, eu faço a fração equivalente de 1, que é 16 dividido por 16, menos 1 sobre 16. Ó, 1 sobre 1 é a mesma coisa de 16 sobre 16. Menos 1 sobre 6, agora eu posso fazer a conta. 16 menos 1 é 15 sobre 16. Só que eu tenho seno ao quadrado, então agora eu tenho que extrair a raiz quadrada. E isso vai dar raiz quadrada de 15 sobre o 4. Essa resposta é a opção A. Então, a gente tem no item 2 a opção A. Esse aqui caiu na Federal, tá? Esse primeiro aqui caiu na Unicamp. Tá bom? Agora, a gente vai fazer o exercício 3, tá? Então, o enunciado para vocês e vamos lá para a solução dele. Bora lá para a solução do exercício 3. O triângulo aqui, ABC possui medidas conforme indicado na figura. Então, calcule a área desse triângulo em centímetros quadrados. Então, vamos resolver ele aqui, o 3. Ele tem isso aqui de informação, raiz de 65 centímetros, aqui é 5 centímetros, aqui é 4 centímetros, aqui é o B, aqui é o C e aqui é o A. Então, tá aqui os ângulos colocados. Ele quer saber qual que é a área desse triângulo. Quanto que vale a área desse triângulo. Tá aí o enunciadozinho e o desenho até ampliado aqui pra você. Então, vamos deixar assim, ó. E assim, você tem condições de fazer a leitura aí, beleza? Então, vamos lá. Aqui, o que vocês acham? Qual que seria a melhor opção? O que vocês acham aí pra gente fazer a melhor solução isso aí? Como que faria? Como que vocês acham? Eu acho que a melhor opção é a gente pegar aqui, ainda mais porque
para trabalhar com a parte do seno do A aqui, né? Pra gente descobrir em relação à sua área, pegar aqui esse de raiz 65. Então, vamos aplicar a lei do cosseno. Então, raiz de 65 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes o 5 vezes o 4, vezes o cosseno do ângulo A. Pronto. Aí, assim, a gente já vai descobrir quem é o ângulo A. Vamos lá. Aqui dá para cortar, né? Vai ficar só 65, fica 25 mais 16 menos 20 vezes 4, que é 40, cosseno do ângulo A. 25 com 16 dá 5, com 6 dá 11, vai 1. 3, 4 dá 41. Aí, agora, eu posso passar o 41 para o outro lado. 65 menos 41 é igual a menos 40, que multiplica o cosseno do ângulo A. Aí, com isso, a gente tem condições até de calcular a área pela lei das áreas, né? Que utiliza o seno. 5 menos 1 é 4, 6 menos 4 são 2. E aí, eu divido aqui por 40, cosseno do ângulo A. Então, o cosseno de A vai ser igual a... Aqui o 24 é 4 vezes 6. Negativo, não posso esquecer, né? E o 40 é 4 vezes 10. Corta, corta. Então, o cosseno do ângulo A é igual a menos 6 décimos. Que isso aqui é menos 3 quintos, né? Divide por 2, menos 3 quintos. Beleza. Aí, agora, a gente pode utilizar a mesma relação que a gente usou no outro exercício 2, que 1 é igual a seno ao quadrado do A, mais o cosseno ao quadrado do A. O cosseno do A eu sei que é menos 3 quintos. Então, fica 1 é igual seno ao quadrado do A, mais menos 3 quintos ao quadrado, porque eu acabei de encontrar o cosseno, né? Tá aqui. E aí, ficar aqui, que o seno do A vai dar 9 25avos. 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. E menos com menos vai ficar mais. Então, dá 9 25avos. Daí, agora, a gente passa pra cá. Igual a seno ao quadrado do A. Então, seno ao quadrado do A vai ser igual ao quê? O 1, para a gente poder fazer a continha com a fração aqui 25avos, é 25 sobre 25, né? 25 dividido por 25 dá 1. Então, aqui, 25 menos 9 é 16. Só que como tá a raiz quadrada, então, a gente extrai a raiz quadrada de 16 e extrai a raiz quadrada de 25, que dá 4 quintos. Então, já achei o seno, que é 4 quintos. Tá aí. Agora, a gente utiliza a lei de áreas, que a área é igual ao quê? É um lado lá, que é o 5 e o 4, né? Deixa eu pegar aqui o desenho para eu não me perder. Isso. Então, ó, é o 5 e o 4, tá certo? 5 vezes o 4 vezes o seno de A, que é o ângulo que a gente tem entre esses dois lados aqui, o seno do A. Então, o seno do A é 4 quintos. E isso dividido por 2. É assim a lei das áreas, vamos recordar? É um lado A vezes o lado B vezes o seno de um ângulo lá, dividido por 2. Isso? Então, e esses lados são os que estão lado a lado formando o ângulo A, tá? Então, tá aqui o 5, o 4, 4 quintos e o 2, porque o seno do A é 4 quintos. Aí, o 5 com o 5 dá pra cortar, o 2 com o 4 também dá pra cortar. Aí, fica 2 vezes o 4, que dá 8. Então, a área é 8 centímetros quadrados. Agora, eu não lembro qual que é a opção A. Aqui, vou anotar para vocês aqui agora, tem a opção A, B, C, D. Deixa eu só voltar ali na questão.
Daí, a gente já tira, ó. 8, aí 6 raiz de 2, 4 raiz de 6, 10, e aqui a última, 6 raiz de 6. Então, a opção é a A. Tá vendo, pessoal? Então, a gente relembrou aqui, nessas 3 atividades. Lei dos senos e cossenos. Aqui também, lei do seno e do cosseno. Aqui a gente lembrou lei do seno e do cosseno e ainda lei das áreas. E ainda a gente viu algo mais importante, que é o teorema fundamental da trigonometria, que é essa partezinha aqui, que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse ângulo, eles dois somados têm que dar igual a 1. E isso vem de quando a gente tem um triângulo retângulo com 1 de hipotenusa, e aqui valendo x, aqui valendo y, e aí esse aqui é o teorema fundamental da trigonometria, que a gente vai trabalhar muito melhor agora no segundo ano do ensino médio, tá bom? Então, a gente trabalhou essas 3 questõezinhas, tivemos aí agora 21 minutinhos de aula. Então, o que eu quero que vocês refaçam agora os exercícios. E fica como tarefa procurar e realizar 2 exercícios de vestibular e postar para mim. Então, você procura, você faz os exercícios, são só 2, nesse conteúdo. Lei do seno, lei dos cossenos e lei das áreas, tá? Procurar e fazer 2 exercícios de vestibular e postar ali pra mim. Só isso, galera, tá bom? Aí ficam 5 exercícios para vocês trabalharem, bem tranquilo, algo bem gostoso, bem bom. E que Deus te abençoe e a gente se vê, se Deus quiser, na quarta-feira. Um grande beijo.